Hoje vamos falar sobre doenças do inverno em relação à pneumologia. E novamente eu trouxe para conversar conosco o Dr. Flávio Toledo, que é pneumologista, chegou aí há pouco tempo em Poços, e já foi difícil conseguir um horário com ele para conversarmos sobre as doenças de inverno que atingem aí o pulmão. Flávio, trabalhando muito, né? Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Regina, é um prazer estar aqui novamente e trabalhando muito, como tem que ser, né? Ainda mais no inverno agora, né? Ainda mais com o Covid, nossa. Flávio, eu queria falar com você hoje sobre, inclusive hoje é Dia Nacional da Asma, né? Eu queria que você falasse quais as patologias mais comuns nessa época do ano, né? E a gente vai dissertar sobre a mais comum, as duas mais comuns, para a gente poder conversar com as pessoas, inclusive a orientação, que é importante depois para que as pessoas evitem certas coisas para diminuir, né, essas patologias. Perfeito, Regina. Bom, aqui, de maneira didática, nós poderíamos dividir em dois grandes grupos, né? Vamos falar as doenças infecciosas, aí entraria as pneumonias bacterianas, a pneumonia viral, no caso a Covid, mas tem H1N1, outros tipos de vírus, né? E as patologias de base dos pacientes. Então, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema, são doenças que tendem a piorar no inverno. Uhum. Então, vamos falar, grosso modo, seriam as infecciosas e essas patologias de base que tendem a se descontrolar nesse período. Nesse período, né? Agora, hoje nós temos um arsenal terapêutico muito grande para o tratamento da asma, né? E aí eu queria que você diferenciasse aqui, as pessoas confundem mais bronquite, toda bronquite é asma. Às vezes eu tenho bronquite, mas toda bronquite é asma. Já vamos dar uma... O termo adequado seria asma, né? O termo bronquite, ele ficou conceituado pelo uso, mas não é um termo apropriado para asma. Existe o termo bronquite, a doença bronquite, né? Por exemplo, no caso do enfisema, uma das possibilidades é um padrão bronquítico, que a gente fala que é aquele paciente com muita secreção, e tem a bronquite eosinofílica, é uma doença rara. Agora, a asma o termo adequado é asma. Então, por exemplo, tive bronquite na infância, teve asma, e tem, né? A asma não tem cura. A asma não tem cura. Olha, uma boa. Eu tenho bronquite, mas é asma? Não, é bronquite. Então já está resolvida aqui hoje a questão. Asma, bronquite é até mais rara e outras coisas. Então eu queria te perguntar o que é a asma, quais os sintomas da asma e por que piora nessa época do ano. Perfeito. A asma é uma inflamação crônica da via aérea. Né? Então, veja, eu usei o termo inflamação e não infecção. Então, isso já é uma pequena diferença. Certo. Essa inflamação, a pessoa nasce com ela. Ela não adquire, não é transmissível, né? É transmissível do modo contagioso, né? É transmissível de parte genética. E essa inflamação é caracterizada por uma hiperresponsividade brônquica. O que é isso? O brônquio fecha em alguns períodos, né? Tem uma resposta exagerada, vamos falar assim, a estímulos. E isso, quando o brônquio fecha, dá a sensação de falta de ar, dá o peito chiano, né, que a gente chama de sibilância, pode dar dor no peito, tipo pressão, geralmente é uma dor como se fosse pressão, e crises de tosse. Então, o quadro clínico clássico da asma é falta de ar, dor torácica e a sibilância, né? Que é o chiado. Gatinho. E é lógico, ela piora no inverno porque o frio é agressivo. Né? O frio e o tempo seco é agressivo para a via aérea. Então, a asma, o enfisema, vamos falar DPOC, a fibrose pulmonar, num período do inverno, esse ar frio pode, às vezes, ocasionar crises de tosse e de falta de ar. Então, por isso que, às vezes, no inverno, a asma sofre esse descontrole. Tá. E hoje, o tratamento, você acha que a pessoa que tem asma, ela deve fazer um tratamento contínuo? Porque nós sabemos que a asma
ela não tem cura, ela tem controle, né? Ela pode fazer, deve fazer um tratamento contínuo. Hoje nós temos alguns tratamentos que se faz, a pessoa usa direto, para não ficar tendo crises. Regina, essa colocação, na minha opinião, é a mais importante dos últimos anos. Sim. Essa colocação é importantíssima que você falou. A asma, por ela não ter cura e ter controle, nós temos que efetuar esse controle de maneira rotineira. Uhum. Aí você fala as opções. Então nós temos as medicações inalatórias, principalmente aí ressaltando o corticoide inalatório. Por quê? Você usando diariamente, você reduz essa inflamação da via aérea, a pessoa tem menos sintomas, não tem perda da função pulmonar e tem menos crises com necessidade de internação, né? Sim. A partir do momento que você não usa de maneira contínua, algo comum no dia a dia, porque se faz a inalação, um corticoide esporádico e não faz um tratamento contínuo e diário, então se torna a doença ficando com muitas exacerbações, descontrole frequente. A partir do momento que se trata, que em 2019 ficou nítido no mundo inteiro que tem que se tratar diariamente. Aí a dose e qual medicação é discutível Sim. e adaptável. Tá. Mas essa definição caso, é importantíssima, né? Importantíssima. Isso. Então, eu fiz essa pergunta de propósito mesmo, porque é inadmissível hoje, eu que atendo as crianças e cuido das asmas, né, da asma e tudo, também, é inadmissível você chegar uma criança, eu acredito, um adulto, numa dispneia a ponto de você ter que internar essa pessoa. Porque os tratamentos hoje são muito eficientes, eu acho. Perfeito. Né? Com o tratamento, a asma geralmente tem um perfil, vamos falar, menos agressivo Sim. ou benigno. Você consegue controlar com as medicações, o paciente consegue ter qualidade de vida e não internar. Não internar. Raras vezes você com várias medicações, aí isso gira em torno até de 5%, você tem a asma de difícil controle. Né? Uhum. Então, assim, é uma minoria. Então, se a gente fizer o básico bem feito, desde até da infância, sim, pediatria sim. muito importante nesse ponto, sim. nós temos uma asma controlada e com menor gravidade no adulto. E evitando consequências futuras, né, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos para o intervalinho, Flávio? Eu queria convidar você a nos seguir pela nossa rede social, Instagram, Facebook, canal do YouTube e também pela Virando TV, que é uma TV web do meu amigo Rogério e Tati. Pedir a você que se inscreva no canal e também sugestões para o Saúde em Seu Lar, para que eu traga aqui os profissionais de qualquer área da saúde para conversar sobre o assunto que você achar importante, tiver suas dúvidas, tá bom? Eu volto em 1 minuto aqui com o Dr. Flávio falando dessas doenças aí do inverno que atingem o pulmão. Volto já já. Não é da noite para o dia que se constroem relacionamentos sólidos e duradouros. Não é da noite para o dia que se conquista a confiança de milhares de pessoas. Nem é da noite para o dia que seu nome se torna o primeiro a ser lembrado quando o assunto é saúde. Não é da noite para o dia que se faz uma marca que é sinônimo de excelência em serviços médicos. Unimed Poços, 29 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar. Estou aqui falando com o Dr. Flávio Toledo. Estávamos conversando sobre asma e ele explicou a importância do tratamento contínuo para não ter crises exacerbadíssimas que acabam levando a pessoa para o hospital. Flávio, só para as pessoas entenderem, as pessoas que têm muitas crises graves de asma, qual é a consequência
no futuro para essa pessoa? Em termos de, existe alguma consequência maior? Sim. Primeiro, o risco de uma internação e de complicações que advêm dela, né? Isso, então, quando se interna por uma crise, você aumenta o risco, por exemplo, de uma infecção hospitalar e etc. Não vou entrar nesse mérito, mas... Então, o risco da internação é, por si só. Segundo, a asma, nós sabemos, e isso está bem comprovado, que cada vez mais, se você deixar essas crises persistentes ou recorrentes, elas se tornam cada vez mais frequentes. É o perfil exacerbador, né? E terceiro, pode ocorrer o prejuízo da função pulmonar, ou seja, perda da função pulmonar por remodelamento brônquico que a gente fala. Sim. Então a asma inflama tanto, vamos falar, o brônquio, que ele começa a remodelar, se reestruturar de maneira tortuosa e ineficaz. Então isso culmina com a perda da função pulmonar. Então, deixar as crises recorrentes, você está piorando o prognóstico, você está deixando o futuro mais difícil de controlar, mais arriscado e com menor qualidade de vida. Certo. Bom, acho que a asma deu para entender. Importante, procure o especialista, né, gente? Tudo tem que ser feito direitinho para não ter problema. Bom, e pneumonia? Essa época agora, é mais as pneumonias bacterianas ou as pneumonias causadas por vírus? Aqui não estou falando aí do Covid-19, estou falando de pneumonias causadas por vírus, de pneumocystis carini e outras bactérias. O que nós encontramos mais nessa faixa, nesse tempo agora, nessa época do ano? Olha, Regina, as pneumonias, os grandes trabalhos, quando você tenta ir atrás do agente etiológico, a grande mudança, ou as variáveis de um país ou outro, a incidência, se é bacteriana ou viral, modifica-se bastante. E um segundo ponto, para a gente definir, é que geralmente não se faz a pesquisa muito detalhada de uma infecção se é bacteriana ou viral. Então, e um terceiro fator confundidor, algumas vezes começa com uma pneumonia viral e ela pode se transformar em bacteriana. Então é muito difícil falar vamos falar, qual é o mais prevalente. Mas a incidência no inverno se aumenta, né, de infecções. Tanto uma quanto a outra. Principalmente a pneumonia viral, né? O H1N1 é clássico, né? Sim. A variação sazonal pelo tempo, onde no inverno ocorre essa maior contaminação. Mesmo com vacina, você acha, diminuiu, né, Flávio? Diminui. A vacina diminui a incidência, né? A vacina da gripe, né? Sim. Por vírus, influenza, lembrar que é somente tem tipo, os subtipos, né? Que há outros vírus em circulação também, né? Que algumas vezes a gente fica muito fixado só na influenza. Mas é lógico, essa é uma vacina muito interessante, diminui a incidência. E para pacientes com doença respiratória, essa vacina se torna praticamente uma lei. Por exemplo, as pessoas que têm enfisema, tabagistas, crônicos, acabou destruindo o pulmão, DPLC, a própria asma, né? É isso mesmo. Tem a indicação da vacina da pneumonia bacteriana, da gripe, que é a influenza, agora a da Covid, e tem casos muito graves, quando o paciente tem uma função pulmonar muito reduzida, nós entramos na parte da coqueluche. Mas também, não é rotineiro. Não é rotineiro. A rotina é pneumonia bacteriana, a gripe, né? E agora a Covid, né? Tá. Então, a vacina de pneumonia, nós temos duas, né? A Pneumócito 23 e a Prevenar, não é isso? Isso, a 13. A 13, né? Isso. O que o sistema faz, acho que é a Pneumócito 23, né? Se não me engano. Isso mesmo. Tá. A rede pública tem a 23. Que protege bem, né? Sim, a eficiência delas é muito semelhante. Eu até quero falar um pouquinho, porque tem pessoas que não querendo tomar vacina da gripe por causa da Covid, tá? Vamos falar um pouquinho disso daí. Gente, olha, vamos ter que falar para esclarecer as pessoas. Nós vamos para mais um intervalinho, rapidinho, para ter mais tempo aqui de falar com o Dr. Flávio sobre essa questão das doenças do inverno aí. Daqui a pouco ele vai dar dica o que fazer para evitar, né? O que nós podemos fazer
para evitar. Volto já já. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Quando você se prepara para viajar, duas coisas são muito importantes: sua documentação em ordem e a sua mala bem organizada. Da mesma forma, a Circular e Turismo está preparada para você viajar com muita segurança e conforto. Frota composta por ônibus, vans e carros executivos com manutenção preventiva permanente. Motoristas profissionais e qualificados. Toda a documentação necessária em todos os níveis, municipal, estadual e federal, para você viajar com muito mais segurança. Romarias, excursões, pacotes de viagem e transporte executivo. Estamos combinados? Você se prepara para viajar e a Circular e Turismo prepara tudo para a sua viagem ser tranquila, confortável e segura. Circular e Turismo. Ligue 3712-5083. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta aqui com Saúde em Seu Lar, no finalzinho já do programa, quase, Dr. Flávio. Quem não assistiu, quem assistiu, quer indicar para os seus amigos. É importante as informações que nós levamos aí até você. Flávio, você viu falando aqui, tem pessoas que não querem tomar a vacina da gripe, que é anual. Vou tomar, daqui a pouco chega a minha hora de tomar do Covid, vou tomar do Covid, não vou tomar da gripe porque eu fico gripado do mesmo jeito. O que você orienta as pessoas disso? Eu acho importante. Essa vacina, ela tem um mito muito grande, né? Ela envolve muitos fatores, mas é um tremendo erro culpar a vacina, a pessoa ficar gripada por ela. Primeiro, o vírus lá é um pedaço, não está inativo, não tem como estar o vírus vivo na vacina da influenza, Sim. da gripe. Então, não tem como a pessoa pegar gripe por ela. Então, não há como. Sim. Muitas pessoas confundem o que nós chamamos de reação vacinal. Uhum. Então, dá dor no corpo, pode dar febre de valores baixos por até 24, 48 horas. E ali, quando acontece isso, fala, peguei gripe, não devia ter tomado essa vacina. Isso é um mito, Uhum. E até incorreto. Ela tem uma prevenção comprovada, muito interessante, transmissão para prevenir, é muito recomendada. Principalmente doenças respiratórias, doenças crônicas. Gente, vamos vacinar, tá bom? Vamos tirar essas coisas da cabeça, vamos vacinar. Flávio, eu queria que você desse dica agora para as pessoas, como é que eu me protejo mais dessas doenças? Não estou dizendo quem tem a asma, mas quem não tem nada, mas para ficar menos gripado, para não pegar uma pneumonia. Dá dica para as pessoas para diminuir essas doenças respiratórias de inverno. Perfeito. A transmissão ocorre mais no inverno, muitas pessoas associam com o frio. Uhum. Mas, na verdade, é com ambientes fechados. Uhum. Então, assim, o primeiro ponto, ambiente sempre ventilado. Mas é frio, vou fechar todas as janelas, as portas, e vamos ficar aglomerados. Esse é justo o meio de transmissão, caso houver alguém doente. Certo. Então, ambientes sempre abertos, ventilados, amplos, de preferência, né? Além do ambiente ventilado,
que mais que as pessoas devem fazer? Primeiro, higiene das mãos, né? Uhum. Então, o tossir contamina as mãos e as superfícies que você tem contato. Então, isso, a lavagem das mãos, né? Tanto que na Covid consagrou o uso do álcool, né? Sim. Isso é muito interessante, porque o meio de transmissão é a tosse ou espirro, com aerossóis, e a contaminação de superfícies e a mão. E agora então, até diminui um pouco, porque o pessoal está usando máscara, né? Graças a Deus. Diminui a dispersão dos aerossóis. Uhum. Tá. A ingestão de líquido que eu falo água, é importante? Para hidratação? Você acha que é importante? Sim. Depois desses meios de transmissão, alguns pontos são interessantes. Então, por exemplo, paciente desnutrido, com dietas extremamente rigorosas, onde pode influenciar a imunidade, isso não é recomendado. Uhum. Aí entra o ponto da hidratação. É adequada? Sim, e muito. Inclusive, se a pessoa tiver com o vírus, vamos falar, doente, estou gripado, vamos falar assim, a hidratação é um dos poucos benefícios comprovados na infecção viral. Então, assim, líquido. Com certeza recomendado. E a gente sempre fala, né, Flávia, para as doenças atividade física, alimentar bem, dormir bem, né, aumentar o nosso sistema imunológico. Flávia, eu acho que deu para as pessoas entenderem aí essas doenças, né, do inverno, pelo menos rapidamente, mas é importante ficar essa mensagem, né, das pessoas se cuidarem, evitar ambiente fechado, no caso nosso aqui, usar máscara, lavar as mãos. Gente, vamos nos cuidar. A situação, infelizmente, não está boa. Vamos ter que nos unir aí no comprometimento um com o outro, né? Evitar aglomeração para a gente vencer essa guerra aí do SARS-CoV-2. Tem um nome bonito, né? Mas é o Covid-19. Flávio, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe seu trabalho, viu? Muito obrigado, o prazer foi meu, Regina. A você quero agradecer o carinho. Espero aí suas sugestões, viu? Mande suas sugestões. Doutora, fala sobre isso, sobre aquilo. Gostaria de falar com tal profissional. Nós vamos correr atrás para trazer, para que você fique cada vez mais informado. Até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá.